Olá, dúvida. Quem nunca teve? Vamos meditar sobre isso. Muitas vezes ficamos em dúvida diante de muitas questões. Por exemplo, ir ou não ir, fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, vender ou não vender, mudar ou permanecer onde estou. E ainda muitas outras coisas. Há um personagem da Bíblia que estava em dúvida entre duas coisas boas. E para não fazer nenhum suspense, estou falando do apóstolo Paulo. Mas é preciso esclarecer antes que o apóstolo Paulo não estava atravessando um momento de crise existencial ou qualquer outro tipo de crise. Não, ele estava muito bem. Nós vamos ler esta passagem na linguagem da Bíblia Viva para termos um entendimento ainda melhor da situação. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Porque para mim, viver significa oportunidades para Cristo. E morrer, ora, isso é ainda melhor. Mas se viver me dá mais oportunidades para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade não sei o que é melhor, viver ou morrer. Às vezes quero viver e outras vezes não quero, pois estou ansioso para ir e ficar com Cristo, como seria muito mais feliz para mim do que estar aqui. O apóstolo Paulo estava convicto de sua importância como pregador do Evangelho de Jesus Cristo e também do seu ensino àqueles que iam se convertendo e do fortalecimento que ele levava às igrejas que iam se formando. Mas estava ansioso também para partir e ir ficar com Cristo eternamente. Paulo estava vivendo na terra, porém suas raízes não estavam fixadas aqui nesta terra, e sim nas moradas celestiais. Glória a Deus. Sua fé era tão real que lhe dava estabilidade para viver aqui nesta terra, sem deixar de fazer o que Jesus o tinha comissionado a fazer, mas também tirava dele qualquer tipo de receio quanto à morte física. Em momento algum ele pediu a morte em função das tribulações que enfrentava por causa da pregação do Evangelho. O que será que fez com que o apóstolo Paulo vivesse dessa forma? Ou seja, sem medo algum da morte e ao mesmo tempo tão comprometido com a vida? 2 Coríntios capítulo 12, dos versículos 2 a 4, também na linguagem da Bíblia Viva. Há 14 anos eu fui levado para visitar o céu. Não me perguntem se meu corpo estava lá ou se era apenas meu espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é que pode responder isso. Mas de qualquer maneira, eu estive no paraíso e ouvi coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para escrevê-las ou expressá-las em palavras, e de qualquer modo, não me é permitido contá-las a outrem. Paulo era um homem de fé antes dessa visão, mas depois desta visão, sua fé aumentou ainda mais e ficou ainda mais sólida. Paulo teve esse imenso privilégio de ter tido esta visão. Talvez Deus lhe tenha dado esse privilégio de ter tido esta visão em função do ministério que Deus também atribuiu a ele, de tantas lutas e tantas tribulações. Se eu e você não tivemos esse privilégio de ter essa bendita visão
do terceiro céu, do paraíso. Precisamos crer de todo o coração que o céu é real e o paraíso de fato existe. Vamos ler outros 2 versículos que nesse momento se fazem importante. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28 e 29. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Não vimos Jesus, nem o céu e nem o paraíso, como o apóstolo Paulo viu. Mas eles existem e um dia estaremos lá e veremos ao Senhor Jesus Cristo face a face. Paulo tinha essa dúvida do que lhe seria melhor, viver ou morrer. Mas Paulo nunca duvidou da pessoa de Jesus Cristo, das promessas de Deus. Eu e você também não devemos ter nenhuma dúvida quanto ao amor de Deus por nós, quanto às suas benditas promessas e quanto à salvação maravilhosa que o próprio Senhor Jesus Cristo providenciou para nós. E por causa disso, um dia o veremos e estaremos no paraíso. Não duvide disso. Amém. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, como seria bom ter uma visão semelhante a que Paulo teve. Ele viu o terceiro céu, ele foi ao paraíso, Senhor Deus amado, e com palavras ele não iria conseguir descrever tão maravilhoso aquilo que ele viu. Mas Pai amado e glorioso Deus, nós cremos no Senhor, nós cremos na sua palavra. Nós cremos, Pai amado, que verdadeiramente o apóstolo Paulo viu, porque existe, o céu existe, o paraíso é uma realidade. E muito obrigado, Senhor Deus, por suas promessas benditas e obrigado pela salvação maravilhosa que nos tem oferecido. Que cada um dos meus irmãos sejam fortalecidos na sua fé, na sua esperança, porque um dia estaremos aí contigo eternamente. Obrigado, grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não duvide, não duvide. O céu é real, o paraíso é real. Por isso, não precisa ter medo da morte. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, suas finanças, seu coração, sua fé, sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?